da SOPERJ, sobre os olhos e a reumatologia pediátrica, uma aula mais voltada para a prática diária nossa da reumato e da oftalmo, né? Essa parceria, essa interface que é grande com a nossa especialidade. A nossa palestrante vai ser a doutora Júlia Dutra Rosseto, que é a nossa consultora do departamento científico, é oftalmologista pediátrica lá do IPPMG, o FRJ, é mestre e doutora em oftalmologia pela Unifesp, especialista em estrabismo e plástico ocular. A nossa moderadora de hoje vai ser a Amanda Donner, que é reumatologista pediátrica, foi residente lá do IPPMG, tem título de especialista e mestre em ciências médicas pela UERJ. Vou passar rapidamente a palavra para a Amanda, agradecendo a presença de todos vocês. Tem pessoas de outros estados, pediatras, oftalmologistas. Agradeço muito a presença de todos e a participação de todos. Agradeço a Júlia pelo aceite, agradeço a SOPERJ pelo apoio, a doutora Kátia Nogueira, o Diego, a Isabel, o pessoal lá todo da secretaria. E agradeço também a Amanda Dona e ao Léo, como sempre, o nosso host tá, aqui dos eventos, e fora todas as outras funções que ele auxilia aqui a gente e dá todo o apoio. Tá? Passando a palavra para a Amanda rapidinho, que vai dar umas orientações, e depois ela vai conduzir o chat ao final. Então, boa noite, pessoal. Obrigada, Adriana, pela participação. Vamos todos desligar os microfones, tá? E as câmeras, para a doutora Júlia poder fazer a apresentação dela, compartilhar a tela. E todas as dúvidas vocês podem escrever no chat, que ao final eu vou ler o nome de cada um e transmitir as dúvidas para ela, tá bom? Vamos começar, Júlia? Vamos, vou compartilhar a tela. Vamos. Tá dando para ver? Tá dando para ver. Tá, Júlia, tá ótimo. Tá ótimo. Boa noite a todos. Obrigada, SOPERJ, pelo convite. É um prazer poder falar para vocês aqui hoje. Ixi, não tá passando, acho. Agora foi. A ideia da aula é ilustrar o que a gente vê e como a gente faz o exame oftalmológico e os exames complementares, principalmente na interface com a reumatologia. Vou falar um pouco das uveites e depois eu vou falar dos achados oftalmológicos nas principais doenças reumatológicas ou nas doenças que têm achados típicos oftalmológicos ou ainda achados que prejudiquem a visão e que sejam graves. Então, começando pelo exame oftalmológico normal, aqui vocês podem ver a foto de um olho, é a ectoscopia de um paciente. Então, a parte branca é a esclera, ela é recoberta pela episclera e pela conjuntiva. A parte colorida é a íris e o seu orifício, a pupila. Aqui embaixo vocês podem ver um corte antero-posterior do olho. A parte mais anterior é a córnea. Entre a córnea e a íris a gente tem a câmara anterior. Posterior à íris a gente tem o cristalino, que é a lente natural do olho. Atrás dele a gente tem o vítreo, a retina, coroide e a esclera posterior. A úvea, ela é composta pela íris na porção anterior, pelo corpo ciliar na porção intermediária e pela coroide na porção posterior. A gente vai falar bastante deles hoje. A acuidade visual é fundamental na avaliação de qualquer paciente oftalmológico. Nas crianças, ela tem que ser adequada à idade da criança e ela é sempre monocular, para a gente perceber uma baixa visual monocular ou ainda uma assimetria entre os olhos. O teste de visão de cores, ele é feito com essas placas que podem ser com números nas crianças verbais ou com símbolos nos pré-verbais. Aquelas crianças que têm dificuldade na visão de cores, elas são incapazes de distinguir a diferença entre os tons e são incapazes de ver essas imagens. A alteração da visão de cores, ela é importante tanto na maculopatia quanto na neuropatia. Mas é diferente porque nas neuropatias, geralmente, a alteração da visão de cores ela é desproporcionalmente pior do que a acuidade visual. Então, pacientes sem uma baixa visual significativa apresentam uma deficiência mais importante da visão de cores. Já nas maculopatias, que são as doenças que envolvem a mácula, eu vou mostrar mais para frente, a deficiência de visão de cores ela é equivalente à deficiência na acuidade visual. Então, nas maculopatias, por exemplo, de toxicidade à cloroquina iniciais, você não vai ver a perda de visão de cores. A biomicroscopia anterior ela é feita com a lâmpada de fenda, que é esse aparelho que vocês podem ver nessa imagem. Está gravando, Jorge.
Para a gente examinar a criança, então ela precisa estar como essa garota, com a testa apoiada, o queixo apoiado, Não está aparecendo parada. as mãos que eu quero, só está aparecendo a mulher. Então sai e entra de novo. Não, Só deixa vou eu pedir voltar. para todo mundo, se puder, desligar os microfones, que eu acho que... Esse é meu zoom do consultório que eu tentei pegar. Pessoal, alguém está com o microfone ligado. Deve ser você. Pode desligar, por favor? Pode desligar, por favor. Ao final da tela à esquerda, no canto de baixo, à esquerda. Tem um microfone, é só clicar nele. Obrigada. Acho que foi. Acho que foi. Pronto. Então, voltando, a biomicroscopia é feita com a lâmpada de fenda, então exige que o paciente fique posicionado com a testa e o queixo encostados, com o olho aberto, fixando um ponto para a gente conseguir examinar o olho. Especialmente importante na uveíte, a gente vê a reação de câmara anterior. Como a gente faz isso? A gente faz uma fenda de luz de 1 milímetro por 1 milímetro e faz o foco no segmento anterior do olho, que é aquela porção entre a córnea e o cristalino, e a íris, desculpe. E normalmente a gente não vê nada nessa região, você não vê esse facho de luz que essa foto aqui à direita mostra. A analogia é como se você estivesse numa sala de cinema e visse ao foco do projetor iluminando a poeira. A poeira seriam as células da reação de câmara, que normalmente num olho que não tem inflamação não são vistas. Outra alteração que a gente vê na biomicroscopia são os precipitados ceráticos, que a gente chama de PK. Vocês podem observar nessa foto da esquerda a ectoscopia de um paciente. Você vê essas manchinhas, que nessa foto, quando você vê a ectoscopia, você não consegue dizer onde estão essas manchinhas. Por isso a gente faz o exame de fenda. Então a fenda, ela consegue te dar uma noção de profundidade. Na foto da direita, vocês podem ver que a iluminação dessas manchinhas está na face posterior da córnea, que é onde ficam os precipitados ceráticos. Os precipitados ceráticos, eles podem ser granulomatosos, que são essa imagem da esquerda, ou não granulomatosos ou finos, que são essa imagem da direita. Ainda na biomicroscopia, a gente pode ver os nódulos de íris. Eles podem ser no corpo da íris, que são os nódulos de Busacca, ou no bordelete, que são os nódulos de Koepp. Geralmente, os nódulos de Busacca estão mais associados às uveites granulomatosas. A gente pode também ver na biomicroscopia a ceratopatia em faixa. Nessa foto da esquerda, vocês conseguem ver essa alteração esbranquiçada. Essa é uma ceratopatia inicial, você só vê ela nas extremidades do olho. À direita, você já vê uma ceratopatia em faixa, que já comete o eixo visual. E nesse paciente, além de tudo, você vê a pupila branca, porque ele também tem uma catarata. A gente pode também ver a sinéquia posterior. O que é a sinéquia posterior? É quando a íris tem uma aderência à lente, que é o cristalino, e que fica posterior a ela, por isso que a gente chama de sinéquia posterior. Então, você tem essa aderência, que geralmente é resultado de uma inflamação crônica e que impede a dilatação da pupila. A catarata, a gente consegue ver aqui, vocês conseguem ver mais uma vez o exame da fenda, mostrando essa opacidade localizada no cristalino. Essa aqui é uma catarata nuclear. A catarata pode acontecer tanto em consequência da inflamação, como do uso crônico de corticoide. A pressão intraocular, a gente avalia o padrão ouro é de Goldman, que é essa à esquerda, que ela é acoplada na lâmpada de fenda. O paciente está anestesiado, precisa ficar posicionado com o olho aberto e a gente toca o olho para conseguir fazer a medida por aplanação. Outro tonômetro que a gente pode usar é esse tonômetro que está à direita. Ele é de rebote. Não precisa de anestesia e nem precisa posicionar na lâmpada de fenda. As crianças elas toleram muito melhor essa tonometria. Ele vai por rebote, tem um desconforto mínimo e consegue avaliar a pressão. Aqui uma ilustração de como a gente vê um dano glaucomatoso severo. Então, à esquerda é uma retinografia de um nervo normal. Vocês podem ver um nervo de róseo, de limites bem delimitados. E a escavação é essa porção mais clara, central do nervo. E aqui à direita a gente tem um dano glaucomatoso severo. Então, é uma escavação aumentada, ele fica com esse aspecto pálido pela perda da camada de fibras nervosas. O fundo de olho a gente faz em qualquer idade, desde os bebês até, enfim, qualquer idade das crianças. Eles geralmente toleram bem, a luz é um pouco desconfortável, mas é um exame rápido e indolor. Ele é feito com as pupilas dilatadas. Aqui é uma imagem de uma retinografia de um olho normal.
Então, mais uma vez, aqui um nervo óptico róseo bem delimitado, a escavação, essa região mais clara central, os vasos estão normais. Essa região central é a mácula. Tá? A mácula é o lugar de melhor acuidade visual. No centro dela tem a fóvea. Tá? Então, quando a gente fala em maculopatia, a gente está falando nessa região central. E quando a gente fala da maculopatia da cloroquina, ela é perifoveal, ou seja, bem perto da fóvea, que é o ponto central da mácula. O campo visual é um exame complementar, que é feito sem dilatação, sem contato, mas ele demora cerca de 15 a 20 minutos. O paciente fica posicionado nesse aparelho, com o queixo e a testa, e ele tem que fixar um ponto central, enquanto estímulos são apresentados em todo o campo visual do paciente. É importante que ele fique parado e fixando esse ponto central para que assim o campo visual todo seja testado. Por isso que é difícil fazer em criança. Ainda no campo visual, a gente pode fazer o campo visual que a gente chama de 32, que é esse dos pontos azuis mais espaçados e que avalia uma parte maior, a região macular mais extensa, ou 10-2, que é esse dos pontos brancos mais densos na região perifoveal. Por que isso é importante? Numa doença como eu comentei da maculopatia por toxicidade da cloroquina, o 10-2 ele é mais recomendado, porque ele avalia com mais pontos a região de maior interesse. Uma analogia, quando a gente faz o campo visual no consultório, é um campo visual de confrontação. A gente fica na mesma altura do paciente, tampa o olho equivalente ao olho que está sendo examinado e apresenta um estímulo que a gente veja no nosso campo visual para ver se o paciente também vê esse estímulo. É um campo visual mais grosseiro, então não funciona para a gente ver esses danos iniciais da retinopatia da cloroquina. A OCT, que é a tomografia de coerência óptica, ela pode ser feita com ou sem dilatação, ela não tem contato, é um exame rápido, geralmente em torno de 5 minutos, apesar de ter protocolos mais longos, como o de triagem de glaucoma. O que a tomografia, o OCT faz? Ele faz um corte semelhante ao corte histológico da retina. Então, vocês conseguem ver nessa imagem de cima, é um corte histológico, com todas essas camadas retinianas delimitadas e identificadas. Embaixo é um corte do OCT, tomográfico. Então, você vê como ela tem uma correspondência grande com a anatomia e assim a gente consegue ver danos precoces, mesmo antes deles darem sintomas. Então, aqui um exemplo da tomografia de coerência óptica. Num olho normal, numa retinopatia, isso aqui é uma evolução de uma retinopatia pela cloroquina. Então, no quadro inicial, a retinografia, que é a foto de cima, está normal, e você vê a OCT aqui, essa região foveal, essa depressão é normal. Quando já tem uma alteração no fundo de olho, você vê aqui a perda da camada externa. Essa linha que você via aqui, você não vê mais nesse fundo de olho. Não, desculpa, nessa tomografia. E na perda visual severa já tem uma desorganização total das camadas da retina. E o dano é irreversível. A autofluorescência é um exame rápido, sem contato, mas tem um flash intenso de luz. Às vezes as crianças não toleram muito bem. Ela avalia a integridade do epitélio pigmentado da retina, que é uma camada da retina externa. Aqui é uma autofluorescência normal. Esse é um padrão normal. E aqui é uma autofluorescência na evolução da maculopatia da cloroquina. Então, na figura A, você tem uma autofluorescência normal. Na figura B, você tem essa hiperautofluorescência, que você tem, pela perda das camadas externas da retina, você vê melhor o brilho do EPR, que é o epitélio pigmentado da retina. Num dano quando o dano progride, além da perda da camada externa, tem a perda do próprio EPR. Então, começa a ficar enegrecido até que você tem perda, que é aquela fase que a OCT já está completamente desorganizada. A angiofluoresceinografia é outro exame que é feito com as pupilas dilatadas e com injeção de contraste venoso. Ele dura cerca de 20 minutos. E ela avalia a vascularização da retina. Ela vai mostrar um extravasamento de contraste nas vasculites ou neovascularizações e ausência de contraste quando tem um quadro isquêmico. Então, aqui um exemplo de uma angiofluor normal, na fase arterial, fase venosa e na fase tardia. Aqui um exemplo de um paciente lúpico que tem você consegue ver o extravasamento de contraste pela vasculite e essa área vascular pela área isquêmica. Agora entrando um pouco nas uveites. A uveite ela é classificada em anterior, intermediária e posterior, seguindo
locais anatômicos que eu falei, que é a íris, o corpo ciliar e a coroide. Quanto ao curso, ela pode ser classificada em aguda, que ela tem início súbito e uma duração limitada, em curso crônico, que quando ela tem uma recorrência de menos de 3 meses sem tratamento. Ou seja, o paciente não consegue ficar sem crise por mais de 3 meses sem tratamento. E a recorrente, no qual o paciente consegue passar 3 meses ou mais sem atividade mesmo sem tratamento. A duração pode ser limitada quando ela é menor ou igual a 3 meses, ou persistente quando é além de 3 meses. As etiologias, falando dos quadros reumatológicos, a gente pensa principalmente a sarcoidose pode dar tanto uveíte anterior, intermediária e posterior. A principal causa de uveíte anterior é a artrite idiopática juvenil. Também é importante nas espondiloartropatias e na doença de BC. E a posterior, a gente pensa principalmente em lúpus e na doença de BC também. Agora, entrando nos achados oftalmológicos nas doenças reumatológicas. Então, eu vou começar pela artrite idiopática juvenil, que é a causa mais comum de artrite crônica na infância e também a causa mais comum de uveíte crônica na infância. E a uveíte, além de tudo, é a manifestação extra-articular mais comum da IJ. Essa uveíte geralmente é anterior, não granulomatosa, crônica, bilateral e assintomática. Geralmente tem o início dentro de 4 anos do quadro articular e tem uma prevalência média de 12%. A artrite antecede a uveíte na maioria dos casos. 18% tem aparecimento concomitante ao quadro articular e 3 a 10% apresentam uveíte com manifestação inicial. Os fatores de risco são o sexo feminino, a idade precoce ao aparecimento da AIJ, o FAM positivo e nas poliartrites com fator reumatoide negativo. Ela é rara, a uveíte é rara nas poliartrites com fator reumatoide positivo. Qual é o quadro clássico da AIJ, da uveíte relacionada à AIJ? É um olho calmo, sem queixa, o paciente não se queixa de vermelhidão, não se queixa de baixa visual, não tem qualquer queixa, a ectoscopia é como essa foto, o olho branco, e você não consegue perceber opacidade de meios, e quando você procura na lâmpada de fenda, você vê a reação de câmara anterior. A complicação ocular é frequente na uveíte relacionada à IJ, acontecendo de 35% a 67% dos casos, e mais do que isso, 1/3 dos pacientes tem a manifestação no momento do diagnóstico. E a perda visual, ela pode acontecer em até 30% dos casos, e ela é severa em até 17% dos casos. As complicações mais comuns são as senéquias posteriores, a ceratopatia em faixa, a catarata e o glaucoma. Então, as mesmas fotos que eu já mostrei para vocês, a ceratopatia em faixa à esquerda inicial e à direita já acometendo o eixo visual, e aqui associada também a catarata. Aqui na foto da esquerda, a senéquia posterior, que mais uma vez é a aderência da íris ao cristalino, e aqui a catarata, que é a opacidade na lente, no cristalino. A recomendação do exame oftalmológico nos pacientes com artrite idiopática vai seguir aqueles fatores de risco que eu comentei. Então, o exame vai ser mais frequente nos pacientes que tiverem o início da artrite antes de 6 anos e menos de 4 anos de artrite, principalmente se eles tiverem o FAM positivo nas oligoartrites. Também as poliartrites com FAM positivo. E essa triagem ocular vai variar de acordo com esses fatores de risco, como está nessa tabela aqui. Então, é fundamental a gente fazer o acompanhamento, porque geralmente os pacientes não têm queixa. A espondilite anquilosante juvenil. A uveíte relacionada à espondilite, geralmente ela é anterior, não granulomatosa, também é uma manifestação extraarticular mais frequente, ocorrendo em 10 a 15% dos pacientes. A maioria, mas nesse caso, geralmente elas são sintomáticas. Então, o quadro geralmente é de dor, olho vermelho e baixa visual. Ela é unilateral na apresentação em 82 a 100% dos casos. Então, é um quadro bem diferente da IJ. Os fatores de risco são o sexo masculino e o HLA-B27 positivo. As crianças com espondilite têm mais risco de apresentar uveíte do que os adultos com o mesmo quadro. Aqui é um quadro, essa foto é uma foto de uma ectoscopia mais focalizada na região do limbo inferior. Então, aqui vocês conseguem ver uma hiperemia conjuntival importante, diferente da IJ,
dá para ver uma opacidade, uma turvação de meios, e você vê aqui um nível de inflamatório de hipópio, de tão severa que é essa inflamação. Tá? Então, mais uma vez, associada à queixa de baixa visual. A sarcoidose, ou BLAU, é uma doença autossômica dominante que é caracterizada pela dermatite granulomatosa, a poliartrite e uma uveíte recorrente. Geralmente, elas estão associadas à variante no gene CARD15 e NOD2. A uveíte está presente em 60% a 80% dos pacientes e aparece por volta dos 4 anos de idade. Esses casos, apesar de raros, são de muito difícil manejo. A gente tem um paciente assim no IPPMG que era suspeito de AIJ em torno de 2 anos de idade e que depois fechou como BLAU, e tem uma uveíte refratária, tá, em uso de metrotexate, adalimumab, e mesmo assim a gente não consegue controlar o quadro de uveíte, uma uveíte severa, bilateral. Então são pacientes que são desafiadores no manejo. O mais comum no BLAU é a uveíte anterior, mas pode aparecer também a panuveíte com coridite multifocal, a neuropatia óptica isquêmica e a vasculopatia da retina. As complicações, assim como a IJ, podem ser a ceratopatia em faixa, a sinéquias, o glaucoma, a catarata, mas aqui também entram o edema macular cistoide, edema de disco óptico e a fibrose subretiniana. Aqui uma ilustração, então, de um precipitado cerático granulomatoso e dos nódulos de íris que podem estar presentes também, além da reação de câmara nesses pacientes. Agora falando um pouco do lúpus eritematoso sistêmico. O olho seco, ou chamado de ceratoconjuntivite sica, é o achado mais comum nas crianças e ele acontece em 2 a 13% dos casos. Geralmente são pacientes assintomáticos e não tem a repercussão visual importante. Outros achados podem ser a vasculite retiniana, a episclerite, uveíte anterior, paresias de músculos oculares, neuropatia óptica ou até o papiledema. Sempre que a gente fala em manifestações de uveíte posterior ou uveíte anterior, as uveites posteriores tendem a ter complicações mais graves e baixa visual decorrente delas por envolver a retina, que é o órgão que enxerga, leva a informação visual para o cérebro. Então, eu vou falar um pouco disso porque isso aparece mais nos adultos e menos nas crianças, mas é uma manifestação que leva a um risco de baixa visual. A vasculite retiniana é a manifestação, então, com risco de perda visual mais comum no adulto, acontecendo em 29% dos casos, e também é usado como marcador de atividade da doença. Geralmente tem bom prognóstico, ela é caracterizada por manchas algodonosas, que eu vou mostrar para vocês, hemorragias retinianas e vasculite, e pacientes com anticorpo antifosfolípide têm um maior risco de ter a retinopatia por oclusão vascular. E a patogênese da vasculite retiniana geralmente é por deposição dos imunos complexos nos vasos, constrição vascular e formação de trombo. A retinopatia vasoclusiva tem um pior prognóstico visual. Aqui vocês podem ver a retinografia do olho direito e do olho esquerdo de um paciente em atividade. As manchas algodonosas é um sinal de isquemia grave. São essas manchas brancas, que por isso são chamadas algodonosas. E aqui é o mesmo paciente antes e pós-tratamento. Aqui é a angioflúor de um paciente com vasculite. Vocês podem ver, como eu mostrei anteriormente, os vazamentos nos vasos, difuso. E aqui na mesma imagem que eu já mostrei, com a vasculite, o extravasamento de contraste e essa região avascular. As manifestações oculares nas crianças com lúpus geralmente têm resolução com tratamento instituído para os demais achados sem grandes repercussões. E aí a gente entra no tratamento do lúpus, porque o uso da hidroxicloroquina por si só é um risco para ter retinopatia. A hidroxicloroquina, ela pode causar depósitos corneanos que são reversíveis e geralmente não comprometem a visão, ou a retinopatia na região macular, que aí sim leva a uma baixa visual irreversível. O risco de toxicidade com a hidroxicloroquina está relacionado à dose alta e à longa duração do uso. E outros fatores fatores de risco que aumentam a chance de toxicidade é uma doença renal concomitante ou uso de tamoxifeno. Então, a dose diária recomendada é de até 5 mg por quilo por dia. E o risco de toxicidade nessa dose, até 5 anos de uso, é inferior a 1%. Até 10 anos de uso, inferior a 2%, e sobe para quase 20% após 20 anos de uso.
Assim, a triagem recomendada hoje pela Academia Americana de Oftalmologia é um exame de base para você excluir uma maculopatia pré-existente, e daí um exame anual depois de 5 anos de uso, desde que seja nas doses recomendadas e na ausência de outros fatores de risco. A ideia de fazer exames complementares é que eles possam diagnosticar a doença antes do que a gente possa vê-las no exame oftalmológico, no fundo de olho, por exemplo. E os exames indicados são o campo visual automatizado e a OCT. Além disso, pode-se fazer eletroretinograma multifocal, que é um teste funcional da retina, que vê a resposta da retina à luz, ou a autofluorescência. Aqui, para ilustrar, o campo visual de um paciente, geralmente o campo visual ele tinha que ser assim, claro, dizendo que o paciente viu todos aqueles estímulos que foram apresentados e sinalizou que os viu. Quando começa a ter um defeito, aparecem essas manchas escuras no campo visual. E aqui é uma retinopatia em progressão. Então, essa mancha escura vai se localizando ao redor da fóvea e vai aprofundando e se estendendo. Nesse paciente, o fundo de olho é normal. Então, você já vê o dano progressivo no campo visual. Esse aqui essa foto à direita da retinografia é o eletroretinograma, que vê a função da retina. Você vê uma baixa de resposta, uma baixa de amplitude de resposta nessa área destacada. E aqui na OCT você vê a perda das camadas externas nessa região apontada pela seta. A autofluorescência mostra aquela hiperautofluorescência de uma perda inicial que eu mostrei antes. Ainda no paciente com uma doença progressiva, você pode ver aqui a evolução da OCT. Então, no primeiro exame aqui está normal. No segundo, a seta aponta essa perda da camada externa e progride até que tem toda a desorganização das camadas da retina. E aqui à direita, aquele campo visual 10.2 que eu mostrei para vocês, que vê a área central da retina, de início normal, depois ele começa a ter esses escotomas claros, o escotoma denso, até que ele tem toda a perda dessa região, e essa perda é irreversível. Só uma observação que funciona para os adultos, e não tem nenhum relato para criança, mas que nos adultos asiáticos, essa perda ela é parafoveal. Desculpa, ela é mais periférica, não parafoveal. Enquanto a gente mostrou até agora as alterações parafoveais, aqui ela é mais periférica, essa faixa mais clara de hiperautofluorescência. Você vê a perda no campo visual. Esse campo visual tem que ser 32 nos pacientes asiáticos para poder detectar isso. E aqui é a mesma coisa, o eletroretinograma com a baixa amplitude nessa mesma faixa de perda da camada externa, que também é apontada na OCT aqui por essas setas. Agora falando um pouquinho de Sjögren. Então, o Sjögren, geralmente as crianças têm menos sintomas ao diagnóstico do que os adultos, e a principal associação é o olho seco pela deficiência da camada aquosa da lágrima. As complicações que podem decorrer desse olho seco são as conjuntivites bacterianas e virais, pela falta da proteção da lágrima, a ulceração marginal da córnea e até perfuração nos casos de olho seco severo. No Sjögren e todo quadro de olho seco, é importante fazer a gente usar os corantes de fluoresceína, nessa foto acima, ou rosa bengala. Rosa bengala é menos usado porque ele é bem doloroso e é desconfortável para o paciente, então na prática a gente acaba não usando. E à direita é o teste de Schimmer. O teste de Schimmer, geralmente, a gente instila anestésico, coloca essa fita no fundo de saco, é uma fita graduada, espera 5 minutos. E essa fita, a lágrima vai umedecer essa fita até uma graduação que a gente vai ver se é a produção de lágrima normal ou inferior ao normal, para diagnosticar o olho seco. Então aqui, a foto da esquerda, vocês podem ver com a córnea corando com a rosa bengala, ela corre as células desvitalizadas. Normalmente não era para corar, então isso tudo é em decorrência do olho seco. Na foto central, vocês podem ver esses depósitos de muco, que são também frequentes nos pacientes com olho seco. E à direita, corando com fluoresceína, uma área de ceratite severa inferior. Toda essa área que está corada é uma área de ceratite. O normal é ficar como está acima, sem corar. Agora, a doença de BC, ela pode ter envolvimento ocular em até 80% das crianças, e geralmente dentro de 4 anos da doença. A pan-uveíte, que é uma uveíte que engloba tanto o segmento anterior, intermediário e posterior, é a manifestação ocular mais comum. Seguida da uveíte posterior, da uveíte anterior, que geralmente é classicamente descrita com a presença de hipópio móvel, e a intermediária.
A uveíte posterior, como eu já mencionei, resulta em deficiência visual mais grave. Outras manifestações associadas com BC são as vasculites retinianas, infiltrados retinianos, neuropatia óptica, a neurite retrobulbar e o papiledema. Então, aqui a ilustração é um olho quente, que a gente fala, ou seja, uma inflamação visível, e tem esse hipópio que é característico do BC e que é um hipópio móvel, então você mexendo a cabeça do paciente, o hipópio se deposita na porção mais inferior. Aqui é um quadro de vasculite, vocês conseguem ver quando a gente escreve embaiamento vascular, é isso, o vaso todo esbranquiçado, tem essas manchas algodonosas, hemorragias, isso aqui é uma vasculite extensa dos dois olhos. Aqui é um quadro ainda de BC, doença ativa no olho esquerdo, você vê essa turvação é por causa de uma vitreite, então o vítreo está com esse aspecto inflamatório, com uma lesão ativa, e a foto da direita é um quadro crônico, que daí você já leva a uma atrofia importante do disco, você vê que o disco está pálido, e uma atenuação vascular difusa com uma atrofia retiniana difusa. Você quase não vê os vasos e a retina tem esse aspecto enegrecido de uma atrofia difusa. Isso leva a uma baixa visual severa. A doença de Kawasaki é uma vasculite de etiologia desconhecida, de pequenos e médios vasos, e a hiperemia conjuntival bilateral é um dos critérios diagnósticos. Geralmente ela tá presente em mais de 90% das crianças, e ela se apresenta na fase aguda da doença logo depois da febre. Ela pode ser acompanhada de uveíte anterior em 75% dos casos, e geralmente tanto a uveíte como a conjuntivite se resolvem junto com os outros sintomas da doença, sem deixar sequelas. A dermatomiosite juvenil, apesar de não ser frequente, ela tem um achado característico, que é essa erupção cutânea violácea ou heliotrópica periorbital, em até 80% dos casos. Então, você vê essa mancha, esse rache na pálpebra superior de ambos os olhos. Isso é clássico, mas é uma doença que não é tão frequente. A poliangeite granulomatosa, a doença de Wegener, a gente também vê mais em adulto, que nos adultos, ela tem uma manifestação oftalmológica em 50% a 60% dos pacientes, geralmente com uma orbitopatia inflamatória e esclerite. Outras manifestações incluem a episclerite, a ceratite ulcerativa periférica e a neuropatia óptica. Nas crianças, tem relatos limitados que apontam uma incidência de alteração oftalmológica em 37% a 50% dos pacientes, geralmente com conjuntivite, esclerite, episclerite e proptose, são os achados mais comuns. O Wegener é importante que geralmente no adulto ele tem essa uveíte, essa esclerite que pode perfurar, então é importante fazer o diagnóstico e tratar para evitar esse quadro, que é um quadro severo. Além de todas as alterações pelas doenças de base, as doenças reumatológicas geralmente exigem o tratamento crônico. A gente precisa fazer triagem oftalmológica principalmente nos pacientes em tratamento crônico com os antimaláricos, como eu já falei, e nos pacientes em tratamento crônico com corticoide. Os pacientes com corticoide, os principais fatores de risco são a catarata e o glaucoma. Então, a gente tem que acompanhar de perto tanto pela atividade da doença, como pelo uso das medicações crônicas. Então, só para a gente, o que eu queria mostrar para vocês é que o exame oftalmológico na criança é diferente do adulto, é diferente você fazer uma biomicroscopia numa criança, procurar uma reação de câmara, do que no adulto, é diferente você não poder contar, às vezes, com o campo visual e com o ACT, às vezes você tem que repetir os exames, tanto clínicos quanto os exames complementares, mais vezes até que você consiga as respostas que você quer. As manifestações oculares nas doenças reumatológicas também são diferentes na criança e no adulto, e a triagem oftalmológica tem que ser feita de acordo com o diagnóstico e com as medicações em uso. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Agora estou à disposição para qualquer dúvida. Júlia, parabéns pela aula. Muito boas as imagens. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Tá bem. Vou ler aqui para você uma dúvida. Consegui abrir aqui, peraí. Dúvida da Beth. Ela perguntou: as lesões secundárias ao uso da cloroquina podem surgir após quanto tempo de uso da droga?
Geralmente, eles sugerem o diagnóstico a partir de 5 anos do uso, desde que seja naquela dosagem de 5 miligramas quilo dia, porque o risco antes disso é de 1% de você ter a retinopatia. E daí a triagem a partir dos 5 anos é anual. E o que é importante é que não vai dar queixa, não vai alterar a visão de cores, não vai alterar a fundoscopia. Os primeiros exames que diagnosticam essa alteração precoce são a OCT, o eletroretinograma e a autofluorescência. Quando a gente vê alguma alteração, a gente já vai entrar em contato com a reumatologia para ver ou suspensão ou adequação da dose, porque a gente consegue impedir numa fase que ainda não tem queixa visual. Então, a partir de 5 anos com essa dose, a gente tem que fazer o exame. Aí o Léo perguntou, pediu para você comentar sobre o risco de glaucoma com uso de corticoide oral versus pulsoterapia, tempo e dose. Na verdade, quando tem uma crise, às vezes a gente prefere até pulsar, porque apesar de ser uma dose mais intensa, é um tratamento mais curto. O tratamento oral, a questão não é tanto a dose, mas é o tratamento prolongado. Então, geralmente esses pacientes ficam com corticoide de muito longa data e tem uma chance maior, até pela duração mesmo do tratamento, não só da dosagem. Então, a gente fica mais, esses pacientes que usam oral acabam tendo mais catarata e tendo mais chance de glaucoma. Tá ótimo. A Adriana perguntou, em caso de nefrite lúpica, qual a periodicidade recomendada para campo visual, OCT? Então, na verdade, se você tem um quadro ativo de doença, na criança tem outra coisa, porque no adulto a gente às vezes espera a queixa, porque a queixa, se você tem uma vasculite, como eu falei para vocês, geralmente as alterações posteriores são menos visíveis para a gente que olha de fora, não são quadros de olho vermelho, mas são quadros que dão mais repercussão visual. Na criança a gente às vezes não tem isso, porque às vezes se é uma baixa visual monocular ou se eles não conseguem informar, a gente acaba lançando mão de exames mais frequentes para a gente excluir qualquer alteração. Então, se ele está em atividade da doença, a gente tem que fazer o exame oftalmológico durante a atividade e daí a gente vai pelos achados. Se você achar que não está conseguindo controlar o quadro sistêmico, eu veria esse paciente, se ainda está em crise, eu veria esse paciente mensalmente para a gente evitar um dano que tem risco de baixa visual. Mas a gente geralmente tateia pela atividade da doença e do tipo de paciente, se o paciente consegue ou não referir alguma queixa. Tá ótimo. Flávio te parabenizou pela aula, perguntou se na doença de IBC a uveite anterior é mais frequentemente sintomática ou assintomática. Na doença de IBC, geralmente o que dá mais sintoma vai ser o quadro de vasculite. A gente vê mais vasculite do que o quadro anterior. No adulto é mais frequente isso. Mas desculpa, me perdi. Você pode fazer de novo a pergunta, por favor? Posso, claro. Na doença de IBC, a uveite anterior é mais frequentemente... Só um minuto, deixa eu subir, porque entrou outra mensagem aqui. É mais frequentemente sintomática ou assintomática? Geralmente ela é sintomática, a gente vai ver o quadro de olho vermelho, o quadro de uveite anterior e geralmente o sintoma também está associado à baixa visual da vasculite. Desculpa. A Selma perguntou, qual seria a periodicidade em exame oftalmológico na criança em uso crônico de corticosteroide? Depende da dose e da duração do tratamento. É difícil responder isso sem conhecer, porque o ideal é você ter um oftalmologista acompanhando e a gente dá a periodicidade caso a caso. Mas eu acho que se você tem uma dosagem alta de corticoide, no mínimo um exame semestral, porque a gente consegue ver a catarata mesmo em estágios precoces e o glaucoma também. E daí, se a gente identifica algum fator de risco, a gente sugere um acompanhamento mais frequente. Mas é difícil falar de uma regra de bolo. É sempre importante você ter alguém para tomar essa decisão junto com você. Tá ótimo. Olha, Marta, Fernanda, Valéria, Luiz Fernando, agradeceram pela aula, todos te parabenizaram. O Flávio perguntou agora quando você troca tratamento tópico para sistêmico nas uveites anteriores. Na uveite anterior, a gente sempre tenta, acaba que esses quadros são mais frequentes na IJ, que são as de mais difícil controle no Blau.
Então, o que a gente tenta fazer um tratamento com corticoide frequente. O que é frequente? É a cada 2 horas, para a gente conseguir que essa inflamação seja resolvida. E a gente revê esse paciente, depende do quadro, mas a cada 3 semanas, a cada 2 semanas, até a gente entender se ele está respondendo ao tratamento tópico. Que se ele não melhora com esse nível de corticoide, eu já começo a pensar em ver para tratar a doença de base, e daí que entra a questão. Se for só movente isolada sem diagnóstico, a gente pode entrar com corticoide sistêmico para controlar, mas geralmente é tratamento da doença de base. Que no caso da IJ vai ser você entrar com as drogas, esperar ou até aumentar a droga antes de pensar até no corticoide, a gente pensaria nas drogas que tratem a doença de base. Mas eu acho que se você não tiver controle do tratamento tópico em 3 semanas, dificilmente você vai ter só com ele. E daí, às vezes, na vigência de investigação, se você ainda não sabe qual é o diagnóstico, a gente prolonga um pouco até com o tópico. Pode, em vez de ficar regredindo, que a gente já tenta regredir, a gente mantém até fazer o diagnóstico e tratar a patologia de base. Então, só botar a câmera aqui. Bom, obrigada pela aula, Júlia, foi ótimo. Todos parabenizaram aqui. Agradeço a presença de todos. Vou passar agora a palavra para a Adriana. Tá bom? Boa noite. Obrigada. Obrigada. Boa noite a todos novamente, agradeço a presença, a participação de todos, a excelente aula da Júlia, é sempre importante, ainda bem que no PPMG, outros hospitais eu sei que também tem, mas a gente tem a Júlia e a Monique lá sempre disponíveis, a hora que a gente precisa, e enriquece muito o nosso trabalho, cuidar dos nossos pacientes reumatológicos. Lembrando de vocês, por favor, olharem sobre as comemorações do Agosto Dourado no site da SOPERJ da SBP, e quinta-feira a gente tem feito pela Reumatologia Pediátrica da SOPERJ lives quase que quinzenais, e tem também as lives da SBP de temas variados de todas as especialidades da pediatria geral, às quintas-feiras, costuma ser até 7 horas da noite. E para vocês ficarem atentos às lives do Instagram, essa quinta-feira vai ser até com a presidente da SBP, a professora Luciana. Tá? Muito obrigada a todos, presenças ilustres, vários especialistas, médicos de outros estados, sempre parceiros aí da gente da Reumatoped, vários pediatras. Estou vendo vários amigos aqui conectados que eu não vi há tempo, infelizmente vemos de uma forma virtual. Obrigada a todos, tá, gente? Boa noite, obrigada, Júlia, obrigada, Amanda. Boa noite, obrigada, Léo, Adriana. E a todo o nosso departamento obrigada, da SOPERJ Júlia. e a SOPERJ. Obrigada, boa noite. Boa noite, gente, obrigada.